Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal Presença Pedagógica. Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre uma questão que agora, neste ano em específico, por conta da pandemia, a gente vem vivenciando aí, que é a avaliação, né? Como eu já fiz um vídeo aqui, avaliação em tempos de pandemia na educação infantil, e agora um vídeo que vai, na verdade, complementar aquele, trazendo algumas ideias sobre o que avaliar nesse fechamento de ano na educação infantil. E eu inseri nesse vídeo aqui algumas questões que eu considero importante, que é o respaldo legal, principalmente em relação a algumas ideias de retenção ou coisas que o valham na educação infantil. Eu acho importante porque é muito possível que muitas famílias, talvez, em função né, das aulas remotas, ou da suspensão das aulas presenciais, venham a solicitar nas escolas que o seu filho, né, repita de ano, enfim, mesmo na educação infantil. Então, eu acho que é importante a gente pensar um pouco junto sobre isso. E a outra questão é, né, como é que a gente faz para fazer esses registros, tá? O que que a gente precisa registrar, tá certo? Então, espero que vocês gostem e, né, deixem aí seus comentários, seu like, seu dislike, né, seus questionamentos e a gente vai conversando e construindo aí umas ideias sobre a educação. Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui. Então, vou diminuir um pouquinho aqui, vou fazer um pouco diferente hoje. Quero mostrar uma tela um pouco melhor e então vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Bom, então o que, né, fazer nessa avaliação final aí nesse ano de ensino remoto, né, nesse ano que não houve aulas presenciais, né, ou pelo menos a maior parte do ano não ocorreram aulas presenciais, tá certo? Bom, primeira coisa que é importante então deixar claro na educação infantil, a gente precisa pensar algumas coisas sobre o que é chamado rendimento escolar, né? Então, rendimento escolar é uma palavra muito utilizada no ensino fundamental, inclusive é um dos critérios que ajuda a formar lá o IDEB. Na educação infantil, né, a gente pode deixar, né, afirmar categoricamente, não há reprova por desempenho, não há reprova por frequência, não há compensação de ausência, pode haver, obviamente, abandono e há uma avaliação da aprendizagem, tá? Tudo isso daqui que eu estou dizendo está respaldado em lei. Então vamos caminhar. O que que diz a legislação, a LDB? A redação dada pela Lei Complementar 12.796 de 2013. Eu peguei aqui, pincei algumas coisas. Então, o artigo 31, educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, veja lá, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, só esse inciso do artigo 31 aqui já está muito claro dizendo que não é possível fazer nenhum tipo de avaliação, né, com o objetivo de promover ou reter o aluno, mesmo se for para acessar o ensino fundamental. Portanto, não há reprova na educação infantil, tá certo? Aí vem algumas questões aqui, que a carga horária é igual do fundamental, 800 horas, tal, enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, que não vem ao caso. Deixei aqui o texto todo só para vocês saberem do artigo 31. Veja, inciso 4, controle de frequência pela instituição pré-escolar exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Portanto, são 800 horas, 60% mínimo. A gente sabe que esse ano que houve uma exceção, né? Existe um parecer homologado pelo MEC que abre uma exceção para essa questão do cumprimento dos dias letivos, né? A gente tem que cumprir as horas aí, enfim. Bom, expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, a escola tem que imprimir não, tem que ter algum tipo de documento que vai ser expedido, inclusive para a família, que vai mostrar, comprovar, tá, o processo de desenvolvimento durante o período que ela ficou naquele ano na escola, tá certo? Isso vale para 0 a 5 anos, desde os bebês até a pré-escola.
Só uma questão no inciso 4, tá? Esse mínimo de 60%, só lembrando, no ensino fundamental é 75%. Só que no ensino fundamental você tem a questão da reprova por frequência. É lógico, dada todas as condições de compensação de ausência, aquela coisa toda. Aqui não. Aqui esse 60% ele é um indicador, tá? Se for de 0 a 3 anos, não é obrigatório pela família, daí a instituição vai ver o que faz, se a criança estiver faltando muito, mas de qualquer maneira tem que ir comunicar a família, procurar a criança, aquela coisa tudo. Isso em tempos normais e em tempos de pandemia, a mesma coisa, tá? Mas não tem essa questão de reprova aqui, só para deixar claro isso. Né? O artigo 32 ele vem comprovar de novo lá, ó, ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito, blá, blá, iniciando-se aos 6 anos, tá? Ou seja, né, a criança com 6 anos tem que estar onde? No ensino fundamental. Portanto, é mais um artigo que já comprova que a criança com 6 anos completos não pode ficar na educação infantil de novo, tá? E aí tem toda aquela história de datas de corte que a gente vai ver também. Bom, essa resolução aqui, ó, a resolução 5 de 2009, ela traz muitas questões aqui importantes, né? Então, o artigo 5º, é obrigatória a matrícula na educação infantil para as crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março, ponto, né? Então, ela trouxe aqui já a obrigatoriedade antes mesmo da lei complementar em 2013 ser inserida na LDB. E aí, as crianças que completam 6 anos após 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil, tá? Então, veja, educação infantil e ensino fundamental, fica claro aqui que você não pode segurar a criança se ela tiver a idade para o ensino fundamental. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. O que significa isso? Apesar da obrigatoriedade e tudo mais, mesmo assim, uma criança pode ter ficado fora da escola, né? Nunca foi, chegou lá, ela tem 6 anos, é onde ela vai para o ensino fundamental, tá bom? Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre essa resolução depois, no final, alguns questionamentos que fizeram sobre ela. O artigo 10, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos de acompanhamento do trabalho pedagógico para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Veja, garantindo, inciso 1, observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, enfim. Tá? Então aqui ele já está dizendo e reafirmando que é necessário fazer uma avaliação formal e registrar essa avaliação na educação infantil. Isso é legislação, tem que fazer. Tá? Então, o artigo 10 da mesma resolução, a continuidade dos processos de aprendizagem por meio de criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, tá? Então, na casa, na instituição, esse ano mais do que nunca na casa, né, obviamente, transições no interior da instituição, transição creche para a escola e por aí vai, tá? Aí vem ali, ó, o inciso quarto, documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Então, mais uma vez, reforçando o que está lá na LDB, que a gente já viu agora há pouco, que você tem que ter um documento comprobatório dos processos de desenvolvimento das crianças. Esse inciso fundamental, não há retenção das crianças na educação infantil. Ponto. Então você não pode segurar a criança no berçário, no maternal, em nenhuma das etapas da educação infantil, tá certo? Aí aqui, ó, a sustentação dessa resolução. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, essa resolução ela tem aí um parecer, né, que foi aprovado em 2018, está disponível nesse link aí, porque ela foi questionada se ela era, né, por causa da data de corte, que aquilo era inconstitucional, blá, blá, enfim. Então, em 2018, o Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer reafirmando a sustentação de todo o que está escrito naquela documentação lá. Parte do que está escrito nessa resolução foi transferido para aquela lei complementar e já está na própria LDB, é lei, então não tem discussão, tá? E o Conselho Nacional fez
esse parecer após, né, essa disputa aí, essa briga aí foi parar no plenário do Supremo Tribunal e, né, foi dada lá em 1/8/2018 um parecer favorável, mantendo a tal da resolução na íntegra, o seu texto original na íntegra, tá? Inclusive com a data de corte em 31 de março. Isso pode ser assunto para um outro vídeo, tá? Mas enfim, essa é a grande questão aí. 31 de março é a data. Bom, aí vem as questões, né, da avaliação em si, que eu acho que é fundamental. Então, vocês viram aí toda a sustentação legal para que tenha avaliação. Então, como que a gente faz para avaliar? Para avaliar é preciso a gente pensar em algumas coisas, né? O que avaliar, como avaliar, o que registrar, como registrar e para quem registrar. Isso é fundamental. A gente já viu aí que uma das pessoas, do público que a gente vai registrar também são as famílias. Bom, o que avaliar então, né? Nas aulas remotas, né? Vamos considerar agora esse ano, né? Então, eu já tinha falado no outro vídeo, educação infantil, então, né, a aprendizagem das crianças é fundamental a gente avaliar, obviamente, guardadas dificuldades e possibilidades que a gente teve de acesso a essas crianças este ano, tá certo? Então, a gente vai avaliar na educação infantil, o que significa aprendizagem das crianças. Mas isso não dá para avaliar sem a gente olhar também para a instituição da educação infantil, ou seja, avaliar a educação infantil, tá? Então, na e a educação infantil. E isso vai gerar, então, aí, né, o que a gente pode avaliar esse ano em relação às, né, por conta de termos aulas remotas. Não dá para não levar em consideração essas coisas aqui, entre outras, obviamente, mas essas são o que eu considero fundamentais. Então, a sua situação social de vulnerabilidade, e vulnerabilidade, saúde da criança e de seus familiares, devolutivas das propostas e atividades, conversas com os responsáveis pelas crianças, então lá no dia a dia, no WhatsApp, enfim, nas ferramentas que vocês têm aí para conversar com as famílias, isso é um termômetro de extrema importância. A capacidade e empenho da família em realizar as propostas, né? Ou seja, né, em que medida essas famílias se comprometeram com essa aprendizagem da criança, o empenho que a escola teve em alcançar esses alunos, e aí quando eu digo alcançar aqui, não é simplesmente entregar atividade, isso é até de certa forma simples, né? Mas assim, o empenho da escola em realmente buscar, ver o que está acontecendo, conversar com a família, né? Ver as dificuldades, tentar sanar na medida do possível essas dificuldades. Então esse é o empenho. E eu vou dizer que esse empenho, né, é lógico, mesmo em épocas normais, o empenho do professor está diretamente ligado com o resultado da aprendizagem. Esse ano, esse empenho está mais do que nunca ligado com o resultado da aprendizagem lá na ponta, né? O que que a escola, né, o que propôs para ser feito em casa também, né? Se propôs coisas, né, absurdas aí, meio malucas, ou se propôs coisas plausíveis dentro da realidade, né? Se adequou para a família A, B, C dentro da mesma sala, a mesma atividade, mas de formas diferentes, considerando as capacidades dessa família, os espaços e materiais que as crianças têm acesso. Então, como é a casa dessas famílias, né? Como é que ela vai fazer o que você está pensando, se ela mora num apartamento, por exemplo, ou se ela mora num sítio e por aí vai. Então, tudo isso precisou ser pensado. Que tipo de material eles têm acesso, né? Se eles têm acesso a materiais novos, reciclados, enfim, né? Materiais caros, baratos. Condições que foram dadas às famílias para realizar a atividade, fundamental. Que condição a escola deu para as famílias? Quando eu falo de condição, não é simplesmente entregar o material, mas é como é que se criou as possibilidades, né, dessa família acessar e poder produzir, né, de forma compreensível junto com a criança o que foi proposto pela escola, tá bom? Então acho que só aqui já dá para fazer um belo relatório de avaliação, né? Bem sincero, bem honesto, do que realmente cada criança, né, considerando todos esses itens, foi capaz de aprender. Bom, como avaliar as aulas remotas, né? Então a gente precisa pensar o quê? Analisar todo o processo de desenvolvimento da criança desde o início do ano,
inclusive aquele início pequeno do ano que a gente conseguiu conhecer as crianças, os nossos alunos, né? Teve um contato lá de um mês e pouquinho com eles, né? Comparar as habilidades previstas e as fases do desenvolvimento de acordo com a, né? Se vocês tiverem uma ficha de avaliação, um documento próprio aí na rede de vocês, ou então com a BNCC, né? Onde está escrito lá objetivos de aprendizagem. Então a gente precisa olhar, nossa, esse objetivo de aprendizagem, o que foi contemplado disso, o que não foi. E para saber se foi, se não foi, como que a gente faz para saber? Conversando constantemente de novo, né, com o responsável pela criança. Gente, óbvio que conversar com a criança, né, na medida do possível. Eu sei que teve professor que fez, né, videochamada, videoaula, conversou diretamente com as crianças, fez atividade junto com as crianças através do computador, em reuniões no Meet. Então, isso fornece uma riqueza aí, quase como se você tivesse dando aula ali presencial, mas lógico, né, guardadas as proporções. Mas eu sei que a maioria não fez isso. Então, o familiar, que é o interlocutor entre a criança e o professor, ele é fundamental nesse processo. Ele vai ser a pessoa que vai te dar a maior parte das informações sobre o que a criança aprendeu ou não aprendeu. Para isso, você precisa conversar e perguntar as coisas para essas pessoas que estão cuidando da criança, né? Analisar essas respostas, né? Filtrar um pouco, lógico, né? E comparar com outras coisas que você sabe também, né? A família fala uma coisa, você mandou, não veio bem daquele jeito, você de repente desconfia que fizeram pela criança. Então, uma conversa bem honesta, bem pé no chão, vamos dizer assim. Analisando essas devolutivas das atividades, como é que elas vieram, se vieram, né? Quantidade que vieram, perfil, e conversando na medida do possível, como eu já disse, diretamente com a criança. Eu não sei se alguém tem alguma ideia aí, além disso, eu não consigo pensar em algo além do que essas questões aqui para a gente poder ter instrumentos, subsídios suficientes aí para poder avaliar a aprendizagem da criança. Bom, o registro da avaliação, né? O que registrar, então, né? Eu penso que a gente precisa registrar os avanços do desenvolvimento da criança ao longo do ano, conforme, né, na medida do possível que você percebeu aí, desde o início do ano até agora, né? O que era crucial elas terem aprendido e o que ficou faltando. Acho que isso é importante deixar registrado. Então, você sabe que determinadas habilidades ali, determinados objetivos de aprendizagem não foram alcançados ou foram alcançados parcialmente por conta da própria pandemia, da dificuldade da família, ou da sua dificuldade, ou da escola, enfim, não importa. O importante é não esconder esses dados. Faltou isso, porque isso vai ser importante o ano que vem, né? Explicar como e por que conseguiu desenvolver alguns aspectos. Então, olha, esse aspecto foi desenvolvido sim, porque eu fiz isso, 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 conversando com a mãe, eu descobri isso, 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 então eu tenho certeza que, né, isso aqui foi atingido. E deixar lá, né, proposta, né, escrita, quais as necessidades ou possíveis ou prováveis necessidades que você sente que vão ser necessárias trabalhar ou ser retomadas, mesmo das que você já trabalhou, vão ser necessárias retomar no ano que vem. Isso é de extrema importância, porque ano que vem vai ser também um ano atípico, mesmo que a aula seja presencial em determinado momento do ano, né? O currículo, o planejamento, ele vai ter que ser todo adequado. Como registrar, né? Então, o relatório feito pelo professor, pelo educador, é fundamental, acho que não tem como escapar disso, né? Mas também a gente pode ter aí portfólios, é, registros de vídeos, né? Com certeza esse ano, sobretudo, tem muito registro de vídeo, de fotos. Vocês viram lá que a resolução já em 2009 falava para guardar vídeos e fotos, né? As próprias atividades que foram mais relevantes, que vocês viram que dá para ter ali um comparativo entre uma coisa e outra, que registra ali um momento de avanço da criança, né? Depoimentos que as famílias vão dar, seja um áudio do WhatsApp, seja um vídeo, pode ser transcrito, pode ser guardado, né? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que me ocorreu inclusive, né, é o seguinte, os registros, além dos relatórios e tudo mais, eu acho que vai ter que ter um arquivo, né,
no computador seu pessoal, do professor e também no da escola, um arquivo de cada sala de aula com todos esses registros, porque muitos desses registros não dá para se escrever num relatório. Então são fotos, são vídeos, são áudios, né? Isso precisa estar dentro de um arquivo. Então até isso vai mudar esse ano. A gente não vai fazer, né, tudo no papel, né? E quiçá talvez mudar para sempre, porque, né, não dá mais para registrar tudo no papel, talvez, o que a gente vê, tá certo? E para quem registrar. Então a gente já conversou um pouquinho lá no início. O professor precisa registrar para quem vai receber, né? Pensando um pouquinho quem vai receber essa criança ano que vem, o outro professor, o outro educador, seja da outra etapa da educação infantil, seja do primeiro ano do ensino fundamental. Para ele próprio, né? Eu registro para mim mesmo, tá? Para mim refletir um pouco sobre as minhas ações, sobre as minhas práticas. Esse registro ele é formativo, autoformativo, inclusive. Para os familiares, lembra da legislação? Os familiares têm direito, né? A escola tem obrigação de emitir um documento comprobatório, né, do desenvolvimento da criança. É preciso emitir esse documento. Para o coordenador, obviamente, porque ele vai analisar o seu trabalho também, ele vai ajudar e acompanhar, não, né, a desenvolver atividades para melhorar esse desenvolvimento das crianças, tá bom? Eu coloquei aqui uma parte do papel do coordenador, porque eu vejo assim, ele sempre teve muita importância e eu vejo que nesta pandemia a importância do coordenador ela ficou assim extrema, né? E onde há uma atuação efetiva desse coordenador, a gente vê aí um desenvolvimento maior e onde não tem tanto, talvez hajam falhas no processo, né? Então, o coordenador, ele precisa, né, ter aí o papel dele em qualquer situação, seja de pandemia ou não, é de formar, né, de dar e de manter a formação continuada dos professores de educação da sua, e educadores da sua unidade escolar, né? O coordenador não pode perder isso de foco em momento algum, tá certo? Dentro dessa avaliação, né, nesse ano atípico, inclusive, né, o coordenador ele precisa, obviamente, orientar os professores quanto às habilidades envolvidas por faixa etária, ajudar o professor a pensar, né, nessas questões do que foi alcançado, do que não foi, fazer as intervenções necessárias, né, nas propostas de atividades, fazer intervenções junto às famílias na medida do possível para orientar, ou melhor, para reorientar o que o professor orientou e de repente a mãe não entendeu, e por aí vai. Conduzir as reuniões de HTPC, não sei se aí no seu município chama isso, né? Ou seja, as reuniões pedagógicas, que normalmente, né, no estado chama TPC, em muito lugar HTPC, que são o horário de trabalho coletivo, onde esse professor vai efetivamente fazer a formação continuada dos seus professores, né? Essa aqui é um título de outro lugar aí que eu, enfim, né? E analisar registros junto com os professores, reorientar as ações didáticas. Resumindo, o professor ele precisa ser aqui o porto seguro, tá? O coordenador pedagógico precisa ser o porto seguro dos professores e dos educadores da sua escola em tudo que diz respeito às questões pedagógicas. Bom, aí as crianças que não foram alcançadas, gente, então, olha lá, né? Tudo isso é bonito, e tal, mas as crianças que não foram alcançadas, vamos lá então por partes, né? Primeiro, preciso reforçar o papel da escola em buscar de forma ativa os alunos que não estão participando das aulas. Então, assim, primeira coisa, antes de falar de que não foram alcançados, é assim, a escola fez tudo que estava a seu alcance, né? Para buscar esses alunos? Fez, beleza. Então, podem surgir alguns cenários. Então, crianças podem ter sumido, outras não sumiram, mas não entregaram nada, outras entregaram esporadicamente algumas atividades, outras entregaram com mais frequência, mas não se envolvem com a proposta da escola, outras se envolvem plenamente com a proposta da escola, mas aí ela não está aqui, né? Então, as crianças que não foram alcançadas, elas podem estar dentro de um cenário parecido com esse, ou então, quanto as crianças têm participação esporádica, a avaliação deve seguir a mesma lógica, né? No segundo momento aqui, é, das que são mais participativas, ou seja, avalia-se o que for efetivamente possível de avaliar dentro da relação da escola com a família. Então, primeiro, a família fez tudo o que podia, né? Fez.
Ah, mas é esporadicamente que a família participa. Eu vou avaliar o que eu estou vendo, o que eu estou conseguindo analisar, não tem jeito, né? Não dá para avaliar o que eu não sei, o que eu não vi, né? Tá certo? E por fim, né, as crianças que nunca participaram mesmo de nada, aquelas crianças que praticamente desapareceram da escola, quase que desde o início da pandemia até o presente momento. Então, nesse quesito aqui, né, a escola ainda tendo feito tudo que estava a seu alcance, o que fica registrado são as questões que estavam ao seu alcance, tá? Então, ela fez os comunicados, tentou entrar em contato com a família, registrou as vezes que entrou em contato com a família, mandou para o serviço social, se for o caso, aí cada município age de uma maneira, mas normalmente você tem um protocolo aí, manda para o CRAME, para o CRAS, ou direto para o Conselho Tutelar, enfim. Fez todos os procedimentos, tem registro de tudo isso, né? Em relação à aprendizagem dessas crianças, vai registrar o quê? Não vai registrar nada. Vai dizer lá que foram feitas tantas X tentativas, né? Os encaminhamentos foram esses e não tem como avaliar a aprendizagem dessa criança porque eu não sei o que ela fez nesse tempo todo, né? Então é muito simples, não tem muito para onde correr nesse sentido, tá? Muito bem. Bom, então assim, que eu vejo mais importante em todo esse processo é que todos esses registros, essa avaliação, ela realmente mostre o que foi possível de realizar esse ano. Pois se a gente começa, né, florear a verdade, florear a realidade, a gente vai prejudicar, sobretudo, o trabalho pedagógico no ano que vem, tá? Além de, né, porque você vai estar omitindo ou mentindo ou criando informações que não são exatamente aquelas e vai dar uma sensação de que de repente não foi tão ruim assim ou coisa que o valha. Mas na verdade foi. Então, isso não vai contribuir em nada. Então, precisa-se ter o quanto mais fidedigno possível para dar um maior número de subsídios em relação à aprendizagem de cada criança possível para o educador, professor que vai ficar com essa criança o ano que vem, tá bom? Essa é a ideia, tá? E aí as crianças vão poder o ano que vem fazer uma retomada, né, palpável, partindo em cima do que de fato foi perceptível esse ano através do professor que ficou com a turma e, obviamente, o ano que vem, voltando, a gente vai ter também aí a questão de, obviamente, ter que fazer uma avaliação real, mais verdadeira ali com a criança presencialmente também para poder tomar as decisões. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aí então. É, desse vídeo. Eu fiz dessa vez aqui, diferente das outras vezes, eu fiz bem mais devagar um pouquinho, né? Não sei se deu para pegar tudo. Então, esse é o contexto que eu imagino que deveria ser essa avaliação de fechamento de ano e os registros que já deviam estar vindo sendo feitos fiquem armazenados no documento que vai ser expedido aí para a comunidade como comprovação do desenvolvimento da família, da criança e tal, né? E, né, acho que há o respaldo legal que talvez aí vocês precisassem, tanto para enquanto professor, enquanto gestor, para poder dizer, olha, não, a gente tem que fazer a avaliação porque é preciso, é obrigatório. Imagino que isso todo mundo já sabia. Acho que a maioria dos sistemas de ensino municipais aí e redes privadas também já tem algum documento, alguma maneira de fazer esse registro, né? Mas de qualquer maneira fica aí a clareza agora da legislação dessa necessidade. E também a legislação trazendo aí, né, só para a gente fechar, né, a ideia de que não é possível a gente ficar, nem pensar em reprova de criança esse ano, tá? Com certeza o ano que vem a gente vai precisar pensar em recuperação de conteúdos, de qualquer maneira, a educação infantil tem uma ideia, o primeiro, o ensino fundamental, o outro, mas também todo mundo vai ter que trabalhar com um currículo um pouco mais adaptável, né? Mas isso é conversa para outro dia. Então, se você gostou, deixa seu like aí, já falei no começo, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas. Um abraço e até a próxima